Imagine perder toda a economia de uma vida em apenas 6 meses. Imagine descobrir que sua aposentadoria, construída com décadas de trabalho duro, simplesmente evaporou. Imagine que isso aconteceu não em um cassino ou em uma aventura arriscada, mas em algo que parecia tão seguro quanto plantar feijão no quintal. A história de hoje é sobre Dona Marlene, de 62 anos, aposentada, que acreditava ter encontrado o paraíso dos investimentos. Uma fazenda que prometia transformar R$ 1.000 em 3.000 em apenas um ano. Uma empresa chamada Fazendas Reunidas Boi Gordo, que, entre 2003 e 2007, enganou mais de 30 mil brasileiros e movimentou mais de 3 bilhões de reais. Mas essa não é apenas a história de um golpe. É a história de como o sonho brasileiro do campo, da terra fértil e do boi gordo foi usado para destruir vidas. É sobre como pessoas honestas, que trabalharam a vida toda, viram suas economias desaparecerem em pastos que nunca existiram. Você já se perguntou como é possível que 30 mil pessoas inteligentes sejam enganadas ao mesmo tempo? Como uma empresa consegue movimentar bilhões sem que ninguém desconfie? A resposta vai te chocar. Dona Marlene morava em uma casa simples, em Santos, litoral de São Paulo. Havia trabalhado 40 anos como costureira, acordando todos os dias às 5 da manhã, pedalando sua bicicleta até a confecção onde costurava uniformes escolares. Cada real poupado era guardado na caderneta de poupança com um sonho: ter uma velhice digna. Em 2004, sua filha chegou em casa com uma proposta que mudaria tudo. Mãe, descobri um investimento incrível. Uma fazenda de gado que dá 30% de lucro ao ano. É seguro, é no campo, é o Brasil que dá certo. Pause por um momento e pense. Quantas vezes você já ouviu essa frase? É seguro, é garantido, é o Brasil que dá certo. Quantas tragédias começam exatamente assim? A filha de Dona Marlene havia conhecido a Fazendas Reunidas Boi Gordo através de uma colega de trabalho. A empresa tinha um escritório elegante na Vila Madalena, em São Paulo, com fotografias de pastagens infinitas, bois gordos pastando sob o sol dourado do cerrado brasileiro. Havia certificados nas paredes, troféus de pecuária e funcionários bem vestidos que falavam com propriedade sobre agronegócios. O discurso era simples e sedutor. Você compra cotas de boi. Nós criamos o boi para você. Quando o boi engorda, você recebe sua parte no lucro. É como ter uma fazenda, mas sem sair de casa. Mas existe um detalhe que Dona Marlene não sabia naquele momento. Um segredo que estava prestes a transformar o sonho de milhares de famílias no pior pesadelo de suas vidas. O que você faria se alguém te oferecesse a chance de triplicar seu dinheiro investindo no que há de mais brasileiro? O boi gordo? E se essa pessoa te mostrasse contratos, certificados e até mesmo fotos das fazendas onde seus bois estariam pastando? Dona Marlene não decidiu sozinha. A Fazendas Reunidas Boi Gordo tinha uma estratégia de marketing que era pura genialidade criminosa. Eles organizavam reuniões em hotéis de luxo, com coffee break, apresentações em PowerPoint e palestrantes que se apresentavam como especialistas em agronegócios. Senhoras e senhores, dizia o palestrante principal, um homem de terno azul e gravata vermelha, o agronegócio é o futuro do Brasil. Vocês estão investindo não apenas em boi, mas no país. Cada real investido aqui é um voto de confiança na terra brasileira. O público era formado majoritariamente por pessoas entre 50 e 70 anos. Aposentados, funcionários públicos, pequenos empresários que haviam trabalhado a vida toda e agora buscavam uma renda extra. Pessoas como seu Antônio, aposentado dos Correios, que levou a esposa para a reunião em um sábado de manhã. "Olha, Maria", sussurrou ele no ouvido da esposa, "se a gente investir os 60 mil da poupança,
Em um ano teremos 80 mil. É melhor que qualquer banco. A apresentação era impecável. Slides coloridos mostravam gráficos de crescimento do mercado de carne bovina, estatísticas sobre exportação, fotos de fazendas com milhares de cabeças de gado. Havia depoimentos em vídeo de investidores satisfeitos que contavam como haviam multiplicado seu dinheiro. Mas você sabe qual era o detalhe mais brilhante dessa operação? A credibilidade. Eles não pareciam bandidos. Pareciam empresários sérios. A sede da empresa ficava na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, São Paulo. Um prédio comercial moderno, com recepção de mármore, secretárias educadas e salas de reunião com ar-condicionado. Nas paredes, fotos do fundador da empresa, Paulo Roberto de Andrade, apertando a mão de políticos, participando de feiras agropecuárias, recebendo prêmios de associações rurais. Paulo Roberto não era um estelionatário de esquina. Era um empresário com histórico no agronegócio. Havia realmente tocado fazendas antes, conhecia o mercado. Isso tornava tudo mais convincente. Nosso diferencial, explicava ele em entrevistas, é que democratizamos o agronegócio. Qualquer pessoa pode ser sócia de uma fazenda, mesmo investindo apenas R$ 1.000. E funcionava. Nos primeiros 2 anos, muitos investidores realmente receberam os lucros prometidos. Dona Marlene recebeu exatos R$ 300 de lucro nos primeiros 3 meses. Viu, mãe? Disse a filha. Eu não te falei que era seguro? Mas havia algo que ninguém sabia. Você já parou para pensar quantos bois existem no Brasil? São 215 milhões de cabeças de gado. Parece muito, não é? Mas para sustentar o esquema das fazendas reunidas boi gordo, seriam necessários mais bois do que existem no país inteiro. Em 2005, a empresa já havia captado mais de R$ 1 bilhão de cerca de 15 mil investidores. Os números eram impressionantes. Segundo os contratos assinados, a empresa possuía mais de 800 mil cabeças de gado, espalhadas por 23 fazendas em 5 estados brasileiros. Era o maior rebanho privado do país. Maior que fazendas centenárias, maior que grupos empresariais consolidados. E tudo isso havia surgido em menos de 3 anos. Dona Marlene, animada com os primeiros lucros, decidiu investir mais. Pegou o dinheiro do fundo de garantia, vendeu algumas joias que havia herdado da mãe e chegou a um investimento total de R$ 25 mil. Para uma costureira aposentada, era uma fortuna. Mãe, você está ficando rica, brincava a filha. E Dona Marlene realmente acreditava nisso. Mas os números não fechavam. E algumas pessoas começaram a desconfiar. Carlos Mendoza, um contador aposentado que havia investido R$ 40 mil, resolveu fazer as contas. Se cada boi custa R$ 1.200 e eles têm 800 mil cabeças, isso dá 960 milhões só em bois. Mais o preço das terras, instalações, funcionários. De onde vem tanto dinheiro? A pergunta de Carlos era simples, mas revelava a rachadura no coração do esquema. Uma rachadura que logo se tornaria um abismo. Carlos não era o único desconfiado. Jornalistas especializados em agronegócios começaram a fazer perguntas incômodas. Como uma empresa relativamente nova havia conseguido comprar tantas fazendas? Por que não havia registros públicos de todas essas propriedades? Por que os balanços financeiros não eram auditados por empresas independentes? A resposta veio através de uma investigação da revista Veja. Em setembro de 2005, uma reportagem revelou que muitas das fazendas listadas pela empresa simplesmente não existiam. Outras existiam, mas não pertenciam a fazendas reunidas boi gordo. Imagine a sensação. Você investe em uma fazenda que não existe, em bois que nunca nasceram, em pastos que são apenas números em uma planilha. Paulo Roberto de Andrade tentou responder às acusações. Disse que a empresa estava passando por uma reestruturação, que alguns contratos de arrendamento haviam sido cancelados,
que novos investimentos estavam sendo feitos para regularizar a situação. Mas era tarde demais. A estrutura de papel estava desmoronando. E foi exatamente nesse momento que Dona Marlene recebeu uma carta que mudaria sua vida para sempre. Uma carta que trazia uma notícia que ela jamais imaginou possível. Já aconteceu de você receber uma notícia tão ruim que por alguns segundos seu cérebro simplesmente se recusa a processá-la? Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Marlene na manhã de 15 de outubro de 2005. A carta chegou pelo correio, em um envelope simples, com o timbre da Fazendas Reunidas Boi Gordo. Dona Marlene abriu sorrindo, imaginando que fosse o comunicado dos lucros do trimestre. Em vez disso, encontrou um texto que começava assim: Prezado investidor, informamos que a empresa está passando por dificuldades temporárias e que os pagamentos serão suspensos até segunda ordem. Dificuldades temporárias. Essa frase inocente escondia uma tragédia que estava apenas começando. Naquele mesmo dia, o escritório da Vila Madalena amanheceu com as portas fechadas. Um papel colado no vidro dizia: temporariamente fechado para reformas. Os telefones não atendiam. O site da empresa saiu do ar. Seu Antônio, o aposentado dos Correios que havia investido R$60 mil, foi um dos primeiros a ir até o escritório. Encontrou outros investidores na porta, todos com a mesma expressão de desespero e confusão. Isso não pode estar acontecendo, repetia uma senhora de cabelos brancos, segurando um maço de contratos. Eu vendi minha casa para investir aqui. Você consegue imaginar? Vender a casa, o único bem que se tem na vida, para investir em bois fantasmas. A notícia se espalhou como fogo em pasto seco. Em questão de dias, milhares de investidores descobriram que haviam caído no maior golpe agropecuário da história do Brasil. As investigações da Polícia Federal revelaram a dimensão real da fraude. Paulo Roberto de Andrade havia criado um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento rural. O dinheiro dos novos investidores era usado para pagar os antigos, enquanto ele desviava milhões para contas pessoais. Das 23 fazendas prometidas, apenas 4 existiam de verdade. Das 800 mil cabeças de gado, a Polícia Federal encontrou menos de 50 mil. O restante existia apenas no papel, em contratos falsos e relatórios mentirosos. Mas talvez o dado mais chocante de todos fosse este. Dos 3 bilhões de reais captados, apenas 400 milhões haviam sido realmente investidos em gado e fazendas. O restante evaporou. Paulo Roberto havia comprado uma mansão de 5 milhões de reais em Alphaville, carros de luxo, uma lancha e até mesmo um jatinho particular. Enquanto isso, pessoas como Dona Marlene perdiam as economias de uma vida inteira. A investigação mostrou que o esquema funcionava como uma máquina de moer sonhos. Os primeiros investidores realmente recebiam lucros, mas esse dinheiro vinha do bolso dos que chegavam depois. Era o velho esquema Ponzi, mas disfarçado com o romantismo do campo brasileiro. E foi nesse momento que Dona Marlene fez algo que jamais havia feito em 62 anos de vida. Ela chorou em público. Na porta do escritório fechado, cercada por outros investidores igualmente desesperados, ela finalmente entendeu que havia perdido tudo. Mas a história estava longe do fim. Quando você percebe que foi enganado, qual é seu primeiro instinto? Raiva? Tristeza? Ou talvez uma sede de justiça que parece queimar por dentro? Para os investidores da Fazendas Reunidas Boi Gordo, era todas essas emoções ao mesmo tempo. Paulo Roberto de Andrade não estava mais no Brasil. Quando a Polícia Federal chegou à sua mansão em Alphaville, encontraram apenas os caseiros e uma piscina ainda morna. Ele havia fugido 3 dias antes, levando apenas uma mala e deixando para trás um império de mentiras. Mas, para onde foge alguém que roubou 3 bilhões de reais? A resposta vai te surpreender.
As investigações revelaram que Paulo Roberto havia planejado sua fuga com meses de antecedência. Ele sabia que o esquema estava desmoronando e havia preparado uma rota de escape digna de filme de ação. Primeiro, foi para a Argentina, usando um passaporte falso. De lá, seguiu para o Paraguai, depois para a Bolívia. O dinheiro havia sido transferido para bancos na Suíça, nas Ilhas Cayman e em paraísos fiscais no Caribe. Era um plano sofisticado que havia custado milhões para ser executado. Enquanto isso, no Brasil, o desespero tomava conta de milhares de famílias. Dona Marlene precisou voltar a trabalhar aos 62 anos. Conseguiu um emprego como faxineira em um prédio comercial, ganhando um salário mínimo. "Pelo menos eu ainda tenho saúde para trabalhar", dizia ela, tentando manter o otimismo diante da tragédia. Seu Antônio, o aposentado dos Correios, teve um infarto 2 meses depois de descobrir o golpe. "Foi o desgosto", disse Maria, sua esposa. Ele se sentia culpado por ter acreditado na conversa deles. Você sabe qual é a parte mais cruel de um golpe como esse? Não é apenas o dinheiro perdido. É a culpa que as vítimas sentem. A sensação de que foram ingênuas, burras, que deveriam ter desconfiado. Mas os investidores não ficaram parados. Organizaram-se em uma associação, contrataram advogados, fizeram manifestações na frente do prédio da empresa. Queriam justiça, queriam seus recursos de volta, queriam ver Paulo Roberto atrás das grades. A investigação da Polícia Federal, batizada de Operação Boi Gordo, se tornou uma das maiores caçadas internacionais da história da justiça brasileira. Agentes federais trabalharam em parceria com a Interpol para localizar o fugitivo. A pista veio de uma fonte inesperada, a ex-esposa de Paulo Roberto. Ela revelou que ele mantinha contato com os filhos através de um telefone por satélite e que havia mencionado estar em um lugar quente com praia bonita. Praia bonita e lugar quente. Isso poderia ser qualquer lugar do mundo. Mas os investigadores tinham uma vantagem. Paulo Roberto era vaidoso demais para viver como um fugitivo comum. Através de investigações bancárias, descobriram que ele havia comprado uma casa em Punta del Este, no Uruguai, uma das praias mais exclusivas da América do Sul. Não conseguia resistir ao luxo, mesmo sendo um criminoso procurado. E foi exatamente nessa casa, em uma manhã ensolarada de janeiro de 2006, que Paulo Roberto de Andrade recebeu uma visita que ele jamais esperava. Imagine acordar em uma manhã de verão, numa casa de frente para o mar, pensando que finalmente conseguiu escapar de todos os seus problemas. Imagine abrir a porta e encontrar 10 policiais federais brasileiros do outro lado. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo Roberto de Andrade. A prisão aconteceu às 6 horas da manhã de 23 de janeiro de 2006. Paulo Roberto estava de pijama quando atendeu a porta, esperando talvez o carteiro ou algum serviço de entrega. Em vez disso, encontrou o delegado federal Márcio Anselmo, que disse as palavras que ele temia ouvir havia meses. "Paulo Roberto de Andrade, você está preso." Sabe qual foi a reação dele? Nem surpresa, nem desespero. Apenas um suspiro longo e a frase: "Eu já estava esperando por vocês." A operação foi resultado de meses de investigação internacional. A Polícia Federal havia rastreado transferências bancárias, interceptado comunicações e trabalhado em parceria com autoridades uruguaias para localizar o foragido. Na casa de Punta del Este, os policiais encontraram mais de $200 mil em espécie, joias avaliadas em R$500 mil e documentos que revelavam a extensão real do esquema. Paulo Roberto havia documentado tudo: planilhas com os nomes dos investidores, valores captados e até mesmo anotações sobre como expandir o golpe para outros países. Durante o voo de volta ao Brasil, algemado e escoltado por agentes federais, Paulo Roberto finalmente falou. Disse que nunca havia planejado prejudicar ninguém, que o negócio havia começado como um investimento legítimo
mas que havia crescido demais e ficado fora de controle. Era mentira, é claro. Os documentos apreendidos mostravam que ele sabia desde o início que estava montando uma pirâmide financeira. O julgamento de Paulo Roberto de Andrade se tornou um dos mais acompanhados da história da justiça brasileira. O Fórum de São Paulo ficava lotado a cada sessão, com centenas de investidores querendo ver o homem que havia destruído suas vidas. Dona Marlene estava sempre na primeira fileira. Aos 63 anos, trabalhando como faxineira para sobreviver, ela fazia questão de olhar nos olhos do homem que havia roubado seus sonhos. "Eu quero que ele me veja", dizia ela aos repórteres. "Quero que ele saiba que, por causa dele, eu acordo às 4 da manhã para limpar o escritório de outras pessoas." O julgamento durou 8 meses. Foram ouvidas mais de 200 testemunhas, analisados milhares de documentos e apresentadas evidências que comprovavam o esquema fraudulento. E você sabe qual foi a defesa de Paulo Roberto? Ele disse que era apenas um empresário mal-sucedido, que havia tentado fazer o negócio funcionar, mas que as condições de mercado haviam sido desfavoráveis. Era uma defesa patética diante das evidências. Os promotores mostraram que ele havia desviado mais de 200 milhões de reais para contas pessoais, comprado bens de luxo enquanto os investidores eram enganados e planejado sua fuga com antecedência. Mas talvez o momento mais emocionante do julgamento tenha sido quando Dona Marlene subiu ao púlpito para dar seu depoimento. "Meritíssimo", disse ela, com a voz embargada. "Eu trabalhei 40 anos da minha vida. Acordava às 5 da manhã, pedalava 10 quilômetros sob chuva e sol para chegar ao trabalho. Cada real que eu poupei foi suado. E esse homem?" Ela apontou para Paulo Roberto. "Destruiu tudo em 6 meses." Naquele momento, Paulo Roberto de Andrade baixou a cabeça e chorou. Eram lágrimas de culpa ou apenas de autopiedade? Só ele sabia a resposta. Existe justiça no mundo? Essa pergunta deve ter passado pela cabeça de cada uma das 30 mil vítimas da Fazendas Reunidas Boi Gordo, quando o juiz João Carlos Moreira se preparava para ler a sentença. Era 14 de março de 2007, exatamente 2 anos depois das primeiras denúncias. O fórum estava mais lotado do que nunca. Dona Marlene havia chegado às 6 da manhã para garantir lugar na primeira fileira. Seu Antônio estava lá também, ainda se recuperando do infarto, apoiado em uma bengala. Pelo crime de estelionato qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, disse o juiz com voz solene, condeno o réu Paulo Roberto de Andrade a 22 anos de prisão em regime fechado. 22 anos. Parecia muito? Ou muito pouco diante de 3 bilhões de reais roubados e 30 mil vidas destruídas. O fórum explodiu em aplausos e gritos. Algumas pessoas choravam de alívio, outras de raiva. Paulo Roberto permaneceu impassível, como se já soubesse qual seria seu destino. Mas a sentença era apenas o começo de uma jornada muito mais longa em busca da justiça real. Os bens de Paulo Roberto foram confiscados. A mansão em Alphaville, os carros de luxo, a lancha, o jatinho, as joias, as contas bancárias no exterior. Tudo seria leiloado para ressarcir os investidores. Mas você sabe quanto dinheiro foi recuperado de fato? Apenas 350 milhões de reais. De 3 bilhões, sobrou apenas pouco mais de 10%. A matemática era cruel. Cada investidor receberia de volta, no máximo, 10 centavos para cada real investido. Dona Marlene, que havia perdido 25 mil reais, receberia 2.500. Mal dava para pagar 2 meses de aluguel. Pelo menos é alguma coisa, disse ela, tentando manter o otimismo que sempre a caracterizou. Mas, por dentro, sabia que aquele dinheiro nunca compensaria os anos de trabalho perdidos, a confiança destruída, os sonhos despedaçados.
O caso da Fazendas Reunidas Boi Gordo mudou as regras do mercado financeiro brasileiro. O Banco Central criou novas normas para investimentos coletivos, exigindo auditoria independente e maior transparência. A Comissão de Valores Mobiliários passou a fiscalizar mais rigorosamente empresas que captam recursos do público. Mas essas mudanças chegaram tarde demais para as vítimas do maior golpe rural da história do Brasil. Paulo Roberto cumpriu apenas 8 anos de prisão. Foi solto em 2015 por bom comportamento e ficou em regime semiaberto até 2019. Hoje, vive discretamente em uma cidade do interior de Minas Gerais, trabalhando, segundo fontes não confirmadas, como consultor financeiro. Sim, você leu certo. O homem que roubou 3 bilhões de reais trabalha como consultor financeiro. Para as vítimas, porém, a vida nunca mais foi a mesma. Muitas famílias se desfizeram por causa das perdas. Casamentos terminaram, filhos brigaram com pais, irmãos se afastaram. A confiança, uma vez perdida, é quase impossível de recuperar. Seu Antônio morreu em 2009, aos 72 anos. Maria, sua viúva, sempre disse que foi o desgosto do golpe que acelerou sua partida. Ele nunca se perdoou por ter acreditado naquele homem, dizia ela. Mas talvez a verdadeira tragédia não tenha sido apenas o dinheiro perdido. Talvez tenha sido a perda da capacidade de sonhar, de acreditar, de confiar no próximo. O que acontece com uma pessoa depois que ela perde tudo? Algumas desistem, outras se reinventam. E algumas, como Dona Marlene, descobrem uma força que nem sabiam que possuíam. Aos 68 anos, Dona Marlene ainda trabalhava como faxineira, mas havia se tornado algo mais, uma defensora dos direitos dos idosos e uma palestrante sobre golpes financeiros. Eu falo em igrejas, centros comunitários, grupos de terceira idade, contava ela. Conto minha história para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. E sabe qual era a lição mais importante que ela havia aprendido? Quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Dona Marlene não era a única sobrevivente que havia transformado a tragédia em propósito. Carlos Mendoza, o contador que havia desconfiado dos números desde o início, criou um site chamado Alerta Golpe, onde documentava esquemas fraudulentos e orientava investidores iniciantes. Meu objetivo não é assustar as pessoas, explicava ele. É educar, mostrar os sinais de alerta, ensinar a fazer as perguntas certas, a pedir os documentos corretos. A história da Fazendas Reunidas. Boi Gordo se tornou um estudo de caso em universidades, um exemplo de como não se deve investir, uma lição dolorosa sobre a importância da regulamentação financeira. Mas talvez a lição mais importante tenha vindo das próprias vítimas. O problema não foi termos acreditado no investimento, refletia Dona Marlene anos depois. O problema foi termos acreditado cegamente, sem questionar, sem pesquisar, sem buscar outras opiniões. Quantas vezes fazemos isso na vida? Acreditamos em algo porque queremos muito que seja verdade. A Associação dos Investidores Lesados continuou existindo anos depois do caso. Eles se reuniam mensalmente, não apenas para discutir questões legais, mas para apoio mútuo. Haviam se tornado uma família unida pela dor, mas também pela esperança. Nós perdemos o dinheiro, dizia Maria, viúva de seu Antônio. Mas ganhamos amigos verdadeiros, pessoas que entendem nossa dor porque passaram pela mesma coisa. Em 2015, quando Paulo Roberto foi solto da prisão, a associação organizou uma vigília pacífica em frente ao fórum. Não era um protesto de raiva, mas um lembrete silencioso de que as feridas ainda não haviam cicatrizado completamente. Dona Marlene, então com 73 anos, estava lá. Não gritou, não xingou, não demonstrou ódio. Apenas segurava um cartaz com a foto de seu Antônio e a frase: "Em memória dos que não resistiram à dor." Existe algo mais poderoso que a dignidade diante da injustiça?
A história das fazendas reunidas. Boi Gordo mudou a legislação brasileira, criou novos mecanismos de proteção aos investidores e alertou milhões de pessoas sobre os perigos dos investimentos fraudulentos. Mas, acima de tudo, mostrou a força do ser humano diante da adversidade, a capacidade de se levantar depois de uma queda devastadora, de transformar dor em sabedoria, de usar a própria tragédia para proteger outras pessoas. E é essa força, essa dignidade, essa capacidade de transformar tragédia em propósito que nos leva ao final desta história. Um final que não é sobre vingança ou ressarcimento, mas sobre algo muito mais poderoso. Você já se perguntou se uma tragédia pode ter um lado positivo? Se uma dor imensa pode gerar algo bom para o mundo? A história das fazendas reunidas Boi Gordo prova que sim. Em 2018, 13 anos depois do golpe, Dona Marlene recebeu um convite inusitado. O Banco Central queria que ela participasse de uma campanha nacional de educação financeira. Aos 76 anos, ela se tornaria a voz oficial do governo na orientação sobre investimentos seguros. No início, eu pensei, quem vai querer ouvir uma faxineira falando de investimentos? Lembrava ela. Mas depois, entendi que era exatamente isso que as pessoas precisavam ouvir. A voz de quem passou pela experiência. A ironia era perfeita. A mulher que havia perdido tudo em um investimento fraudulento se tornara a maior especialista do país em como evitar golpes financeiros. A campanha Invista com Sabedoria percorreu o Brasil inteiro. Dona Marlene falava em teatros lotados, aparecia na televisão, dava entrevistas para jornais e revistas. Sua história tocava milhões de brasileiros. Eu não conto minha história para causar pena, dizia ela em cada apresentação. Conto para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. As estatísticas mostravam o impacto de seu trabalho. Depois da campanha, o número de denúncias de investimentos fraudulentos aumentou 300%. As pessoas estavam mais atentas, mais desconfiadas, mais preparadas. Carlos Mendoza, o contador que criara o site Alerta Golpe, também havia se tornado uma referência nacional. Seu site recebia mais de 100 mil visitas mensais de pessoas buscando informações sobre a segurança de investimentos. O legado do caso Boi Gordo não foi apenas negativo, analisava ele. Criamos uma geração de investidores mais conscientes, mais educados, mais preparados para identificar fraudes. O Ministério Público Federal usava o caso como exemplo em processos contra outras pirâmides financeiras. A estratégia, os métodos, o modus operandi das fazendas reunidas Boi Gordo se tornaram um manual do que procurar em esquemas fraudulentos. Mas talvez o legado mais importante tenha sido humano, não técnico. Em 2020, durante a pandemia, quando muitos golpes financeiros ressurgiram aproveitando-se do desespero das pessoas, Dona Marlene criou um grupo no WhatsApp chamado Sobreviventes Unidos. Era formado por vítimas de diversos golpes. Boi Gordo, Telex Free, Avestruz Master e dezenas de outros esquemas. Nós sabemos como é perder tudo, dizia ela. E sabemos como é se levantar. Quem melhor para ajudar outras vítimas? O grupo cresceu e virou uma rede nacional de apoio. Pessoas que haviam sido enganadas ajudavam outras que estavam passando pela mesma situação. Compartilhavam informações sobre processos judiciais, davam apoio emocional, orientavam sobre reconstrução financeira. Maria, viúva de seu Antônio, havia se tornado especialista em detectar golpes contra idosos. Trabalhava voluntariamente em delegacias, orientando vítimas e familiares. Meu Antônio não morreu em vão, dizia ela. Sua história está salvando outras pessoas. E estava mesmo. Quantas famílias foram poupadas da tragédia porque alguém se lembrou da história de seu Antônio e desconfiou a tempo? Em 2022, a Universidade de São Paulo criou uma cátedra de estudos sobre fraudes financeiras, tendo o caso Boi Gordo como estudo central.
Estudantes de economia, direito e administração analisavam cada aspecto do golpe para entender como prevenir casos similares. Paulo Roberto de Andrade, já em liberdade, nunca mais deu entrevistas ou se manifestou publicamente sobre o caso. Segundo investigações jornalísticas, vivia uma vida simples no interior, trabalhando com pequenos negócios legais, longe dos holofotes. Alguns diziam que ele havia aprendido a lição. Outros achavam que apenas estava esperando a oportunidade certa para voltar ao crime. Mas esta história não termina com Paulo Roberto de Andrade. Termina com pessoas como Dona Marlene, que transformaram a maior dor de suas vidas na maior contribuição que poderiam dar ao mundo. Existem histórias que terminam com vingança, outras terminam com justiça. Mas as melhores histórias terminam com redenção. E é assim que termina a história da Fazendas Reunidas Boi Gordo. Em dezembro de 2023, Dona Marlene recebeu uma homenagem que jamais imaginou. O Congresso Nacional aprovou uma moção de reconhecimento por seus relevantes serviços prestados à educação financeira do povo brasileiro. Aos 81 anos, ela subiu ao púlpito do Senado Federal para receber a honraria. A mesma mulher que havia perdido as economias de uma vida inteira, que havia voltado a trabalhar como faxineira aos 62 anos, agora era reconhecida como uma das maiores defensoras dos direitos dos investidores no país. "Eu não queria estar aqui", disse ela ao microfone com a voz ainda firme apesar da idade. "Eu queria estar em casa, aproveitando minha aposentadoria com o dinheiro que juntei, trabalhando 40 anos. Mas já que estou aqui, quero dizer uma coisa." O plenário ficou em silêncio absoluto. A dor que vocês causam quando enganam uma pessoa não termina quando vocês são presos. Ela continua para sempre. Mas a força que essa dor pode gerar também continua para sempre. E é essa força que vai proteger outras pessoas. Naquele dia, estava presente no plenário um jovem de 25 anos chamado Pedro. Ele havia criado um aplicativo que analisava investimentos e alertava usuários sobre possíveis fraudes. Quando questionado sobre sua inspiração, respondeu: "Eu assisti a uma palestra da Dona Marlene quando estava na faculdade. Decidi que queria usar a tecnologia para que ninguém mais passasse pelo que ela passou." Vocês entendem a beleza disso? A dor de uma pessoa se transformou na proteção de milhões. O aplicativo de Pedro já havia impedido mais de 50 mil golpes, protegendo um patrimônio estimado em 200 milhões de reais. Dona Marlene havia se tornado, involuntariamente, a salvadora de uma fortuna 20 vezes maior do que havia perdido. Carlos Mendoza continuava seu trabalho no Alerta Golpe, agora transformado em uma ONG que recebia financiamento do governo federal. Sua plataforma havia identificado mais de 300 esquemas fraudulentos em todo o país. Maria, a viúva de seu Antônio, havia criado um curso online gratuito sobre como proteger idosos de golpes financeiros. O curso já havia formado mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. A tragédia havia gerado uma rede de proteção nacional. Mas talvez o momento mais emocionante tenha acontecido em janeiro de 2024, durante uma das palestras de Dona Marlene em São Paulo. Uma jovem de 30 anos se aproximou dela no final da apresentação. "Dona Marlene", disse ela com lágrimas nos olhos, "meus pais estavam prestes a investir as economias de uma vida inteira em um esquema que prometia lucros impossíveis. Eu me lembrei da sua história, pesquisei, descobri que era golpe e consegui impedir." Naquele momento, Dona Marlene entendeu que sua dor havia valido a pena. "Quantas famílias eu consegui salvar?" perguntava ela, retoricamente. "Não sei. Mas se foi apenas uma, já valeu todo o sofrimento." A história da Fazendas Reunidas. Boi Gordo não é apenas sobre um golpe de 3 bilhões de reais. É sobre resiliência humana. É sobre como a dor pode se transformar em propósito. É sobre como uma costureira de Santos se tornou a maior defensora dos investidores brasileiros.
É sobre como, às vezes, nossas maiores tragédias podem se tornar nossos maiores triunfos. Paulo Roberto de Andrade roubou o dinheiro de 30.000 pessoas. Mas essas pessoas, lideradas por Dona Marlene, criaram um legado que protegeu milhões. Eles podem ter perdido a batalha, mas venceram a guerra. E hoje, quando Dona Marlene caminha pelas ruas de Santos, não é mais vista como a costureira que foi enganada. É vista como a mulher que transformou sua dor na proteção de um país inteiro. Essa é a verdadeira vitória. Não a vingança, não o ressarcimento, mas a transformação da tragédia em propósito, da dor em proteção, do desespero em esperança. A história das Fazendas Reunidas Boi Gordo termina aqui. Mas o legado de Dona Marlene continua para sempre, protegendo cada brasileiro que tem a sabedoria de desconfiar quando algo parece bom demais para ser verdade. E se você chegou até aqui, se ouviu essa história até o final, talvez você também faça parte desse legado. Talvez você também seja uma pessoa protegida pela dor que Dona Marlene transformou em sabedoria. Se essa história tocou seu coração, se você entendeu que conhecimento é a melhor proteção contra os golpistas, então você precisa fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias reais de brasileiros que enfrentaram adversidades e encontraram forças que nem sabiam que possuíam. Compartilhe esse vídeo com seus pais, seus avós, seus amigos, porque o maior golpe que existe é o silêncio, e a maior proteção que temos é o conhecimento compartilhado. Dona Marlene transformou sua dor em proteção para milhões. Você pode fazer parte dessa corrente do bem simplesmente compartilhando essa história. Juntos, somos mais fortes que qualquer golpista.